Olá pessoal, eu sou Guilherme Oliveira e nesta videoaula eu vou falar com vocês um pouco a respeito da modelagem estatística de taxas e riscos, num contexto em que a estrutura espacial das unidades amostrais ela é levada em conta. Antes de apresentar propriamente o modelo, eu vou apresentar essa figura para motivar um pouco da importância do uso dessa estrutura espacial ao longo da modelagem. Nesse mapa estão representadas as taxas de incidência de hanseníase no Brasil, usando dados de 2007 a 2015, e a gente consegue ver uma forte estrutura espacial, no sentido de que certas regiões concentram as taxas menores de incidência, enquanto que em outras áreas existe uma aglomeração de taxas mais elevadas. Essas taxas maiores ou menores, elas se distribuem de forma que regiões vizinhas tendem a ter taxas similares, e é isso que traz essa estrutura espacial bastante marcada para esse problema. Como um outro exemplo, vamos considerar a distribuição do percentual de casos de Covid-19 nos estados brasileiros, que é uma análise disponível dentro da plataforma PAMEP. Nós conseguimos perceber, mesmo nessa análise mais agregada, que alguns estados concentram taxas maiores enquanto outros têm taxas menores, e existem certos padrões espaciais no sentido de que alguns estados vizinhos tendem a ter taxas próximas uma das outras, estados com taxas mais elevadas tendem a ter vizinhos também com taxas mais elevadas, e tanto nessa subplataforma da Covid ou subplataforma da Hanseníase, seria interessante, então, ao modelar as taxas e riscos de incidência desses eventos, considerar a estrutura espacial de alguma maneira. Dito isso, eu vou entrar agora um pouco mais em notação matemática para explicar a estrutura básica do modelo que é mais utilizado nesse contexto da modelagem espacial. Considere que nós estamos trabalhando sob um mapa formado por N regiões, cada uma delas indexada por um subíndice I, e que o total de casos para o evento de interesse seja representado por essa variável YI. Então, esse YI pode ser o número de casos de Covid, o número de casos de Hanseníase, e a partir desses dados observados, essas contagens de casos, a gente consegue modelar a taxa de incidência ou risco relativo associado a esse evento. Isso é feito através da especificação de um modelo probabilístico que supostamente gera essas contagens para a gente. O modelo mais comum em estatística para tratar dados de contagem é o chamado modelo Poisson, que depende de um parâmetro, que aqui está representado pela letra grega μ. Então, cada área tem um parâmetro μ, e esse μ representa para a gente, dentro dessa minha notação, a taxa média de ocorrência do evento numa área I específica. A forma mais comum de se fazer essa modelagem é especificar um modelo de regressão onde a variável resposta é o logaritmo dessa taxa que a gente deseja estimar. E, linearmente, esses fatores são associados a esse modelo para que os parâmetros possam ser estimados. Então, nessa parte, pode estar gerando alguma confusão na cabeça de quem não tem muita familiaridade com essas partes de modelagem de dados de contagem, mas não é nada muito complicado. Quando a gente olha para cada termo dessa expressão representada nesse modelo de regressão, por exemplo, a gente começa a compreender melhor, de fato, o que é preciso para que a modelagem possa ser conduzida. O primeiro termo que aparece aqui, um logaritmo de uma variável que eu chamei de PI, é um fator, na verdade, conhecido e fixado. Na literatura ele é chamado de offset, que no fundo é uma ponderação pelo tamanho populacional da área, porque naturalmente uma área que tem mais indivíduos sob risco, pode ser que haja uma maior ocorrência dos casos, mas puramente por a questão de ter mais pessoas expostas, e não por uma questão de o risco ali de fato ser mais elevado. Então, esse termo é um termo fixo, ele entra como um dado dentro do modelo, e é importante de ser considerado nesse contexto. A parte seguinte é a estrutura de um modelo de regressão usual, onde a gente tem alguns parâmetros chamados aqui de beta 0, beta 1 até beta k, que devem ser estimados. Especificamente, esses parâmetros beta 1 e beta k são parâmetros que indicam qual é o efeito de um conjunto de fatores ou de covariáveis externas na nossa taxa de incidência. Então, o x1 até xk são variáveis que potencialmente influenciam a taxa de incidência ou risco relativo naquele conjunto de regiões. Esses parâmetros beta 0 até beta k é o que é desconhecido nessa parte do modelo e é estimado através dos dados que são coletados, a variável resposta y, o conjunto de covariáveis e também a informação sobre o tamanho da população que de alguma forma entra aqui nesse modelo.
Até esse ponto, percebam que nenhuma estrutura espacial dos dados está entrando explicitamente na modelagem. Os dados têm por si essa característica, pois eles são coletados em áreas vizinhas, mas para que seja um modelo espacial propriamente, tem que se considerar de forma explícita a relação espacial das áreas ao longo da modelagem. Isso pode ser feito de diferentes maneiras, mas a forma mais comumente encontrada na literatura é através da inclusão de efeitos espaciais na estrutura de regressão especificada para a taxa de incidência. No modelo ICAR, que é o mais comum e mais utilizado de todos, somam-se dois efeitos espaciais àquela estrutura inicial. O primeiro deles, denotado por φ, leva em conta de forma direta a estrutura espacial inerente aos dados, então a estrutura espacial do seu mapa. E um outro efeito, denotado aqui por θi, ele é somado a essa estrutura para levar em conta outros fatores ou qualquer efeito local que influencia na taxa de incidência, mas que não foi capturado pelas covariáveis incluídas na modelagem, nem pelo efeito espacial que foi incluído aqui nesse caso. Essa abordagem ICAR, e essa sigla significa o modelo autorregressivo condicional intrínseco, né, a sigla vem do inglês, foi proposto num trabalho de 1991 e o crucial para se entender como que a estrutura espacial é considerada na modelagem é entender a distribuição de probabilidade especificada para esse efeito φ, que representa para a gente o efeito espacial propriamente dito. A especificação de um modelo probabilístico para o efeito é necessário porque ele não é algo observável. Então, você modela, de alguma forma, essa estrutura, levando em conta a aleatoriedade envolvida no processo. Dentro dessa estrutura do modelo ICAR, a distribuição condicional colocada para o efeito espacial numa determinada área, dado os efeitos de todas as outras áreas, é uma distribuição normal, uma distribuição gaussiana, onde a média dessa distribuição ela é uma média ponderada dos efeitos das áreas vizinhas a essa área aí. E o termo de variância depende do número de vizinhos que essa área tem. Para compreender um pouco mais a fundo como que as áreas vizinhas à área I afetam a estimação da sua média, nós precisamos especificar o que cada termo desse representa. Então, esse WIJ ele é o peso de ponderação que relaciona uma área I com a área J. Esse WI+, representa a soma dos pesos associado às áreas vizinhas a essa área I, que é a que a gente está considerando aqui para estimação. E esse símbolo JTI indica que as áreas I e J são áreas vizinhas. Então, no final das contas, o que essa média está dizendo para mim? Que, no fundo, a média dessa distribuição de probabilidade que eu uso para modelar o efeito espacial numa área I, ele é uma ponderação do efeito que eu tenho em cada uma das áreas vizinhas a essa área I. Então, cada uma dessas áreas tem um peso nessa média ponderada, e essa soma para todos os vizinhos dessa área é dividida por a soma desses pesos. A variância dessa distribuição de probabilidade por efeito, né, em torno da sua média, ela é dada por um parâmetro que precisa ser estimado, esse sigma ao quadrado, e ela é ponderada pela soma dos pesos dos vizinhos. Então, quanto maior o peso dos vizinhos na estimação desse meu efeito, dessa área específica, menor vai ser a variabilidade. Então, quando a gente pensa no mapa, e aqui como exemplo eu tenho o mapa dos municípios do estado do Rio de Janeiro, se a gente pega uma área específica, ela tem conexões diretas com as suas áreas vizinhas. Existem diferentes maneiras de especificar o que vai ser um vizinho. Em geral, a gente considera os vizinhos de primeira ordem, aqueles onde a área basicamente tem uma borda em comum, tá? E aí, quantos mais vizinhos eu tenho, quer dizer que eu tenho mais informação para estimar aquele efeito espacial. E aí a variabilidade da distribuição do erro ela é menor e é levada em conta ao longo dessa expressão. E, ao mesmo tempo, eu tenho mais áreas contribuindo para a média, né, dessa distribuição de probabilidade especificada por efeito aleatório naquela área. A especificação de todas essas relações de vizinhanças ela é feita através da construção de uma matriz chamada matriz de adjacências. No modelo ICAR tradicional, a forma de se construir essa matriz é considerar que quando as áreas são vizinhas, aquele peso de ponderação é igual a 1, e se elas não são vizinhas, aquele peso é igual a 0. Então, se eu tenho uma estrutura, por exemplo, com 6 áreas, onde elas têm essas relações de vizinhança, de dividir uma borda entre si, a gente constrói uma matriz de dimensão 6 por 6, onde cada linha é representada uma área.
Para aquelas áreas que fazem vizinhança com uma área específica, a entrada dessa matriz é igual a 1, para todas as outras ela é igual a 0. E aí, através dessa matriz de adjacências, todas aquelas definições das médias, através dos efeitos dos vizinhos e de qual vai ser o denominador da minha variância naquela distribuição de probabilidade, ela é construída de maneira fácil. E aí, se você está num contexto prático, por exemplo, nos municípios do Rio de Janeiro ou nos bairros da cidade de Belo Horizonte, essa matriz é uma matriz de ordem maior, mas ela é construída diretamente, simplesmente olhando para essas ligações de quando seus vizinhos, as regiões possuem uma borda entre si em comum ou não. Para finalizar a nossa aula, eu trouxe um exemplo do resultado que pode se obter com a aplicação desse tipo de modelo. Aqui é tratado o número de casos de tuberculose no Brasil em um determinado período, feito por esses autores em 2020, e a gente consegue ver algumas regiões onde se concentram números em gerais mais baixos de casos de tuberculose e outras regiões onde em geral esses casos são maiores. A soma daqueles dois efeitos, o que é estruturado espacialmente e o outro efeito local, é trazida nesse mapa aqui da direita, e a gente consegue ver que a estrutura consegue de fato representar a ideia espacial que a gente vê na distribuição do número de casos. Então, aqui no oeste de Minas Gerais, algumas regiões aqui do centro-oeste, o efeito é negativo e então ele tende a diminuir a taxa de incidência nas áreas que fazem vizinhança nessa região, enquanto que áreas onde a incidência é maior, de fato, a gente vê que o efeito tem uma tendência de contribuir positivamente para a incidência daquela taxa, e é um resultado interessante nesse caso, e de fato a gente percebe, né, a relação espacial bastante marcada.